Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos reunidos em mais uma ocasião para estudarmos as Escrituras Sagradas. Temos estudado já por muitas semanas o livro de Atos dos Apóstolos e o objetivo de nós estarmos fazendo assim é de termos uma igreja mais bem estruturada, de sermos crentes mais bem firmados na fé, porque quando nós olhamos o livro de Atos, nós encontramos a história da igreja nos primeiros dias. E então nós podemos ver o comportamento da igreja como povo de Deus, como grupo, como comunidade, e o comportamento do crente individualmente. Então estudar o livro de Atos é um desafio para nós. E ainda que nós estejamos envolvidos nesse projeto já há muitas semanas e vamos continuar ainda por outras tantas semanas, eu convido você nunca a desanimar. Antes, pelo contrário, que você possa se esforçar para tornar-se um conhecedor do livro de Atos. Quanto mais eu e você conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos, melhor nós vamos ajudar a nossa igreja a ser uma igreja mais bíblica e nós mesmos vamos aprender a ter um comportamento mais próprio daqueles que são seguidores do Senhor Jesus. Eu quero iniciar aqui com a leitura do Salmo de número 36, o versículo 5. O Salmo 36, versículo 5, ele diz: A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Esse texto foi um dos textos que foi colocado hoje do grupo da nossa igreja, quando nós somos informados da maneira maravilhosa como Deus operou na vida do Juninho, e ele já se encontra em casa, hoje foi a alta dele, e toda a igreja, e eu creio que a cidade inteira tem acompanhado, estamos todos muito felizes. E uma nota foi postada, eu gostaria de fazer leitura dessa nota, diz assim: uma tarde inesquecível, a volta para casa após 65 dias de luta intensa contra o coronavírus. Foram 65 dias internado e de luta intensa contra o coronavírus, 55 deles entubado na Casa de Saúde Santa Lúcia. Mas o construtor Juninho Pedrosa, de 37 anos, venceu e em apenas 20 minutos dessa tarde de quinta-feira mostrou a todos que está vivo, graças a Deus e a toda a equipe do hospital. Ainda dentro do hospital, saiu do CTI com uma placa nas mãos com os dizeres: com Deus eu venci o Covid-19. E ao chegar na porta da rua, muita emoção, choro, louvor e oração da família, dos amigos, equipe médica e profissionais de saúde. O pai, Estevão Pedrosa, agradeceu muito a Deus e disse: meu filho estava morto, mas reviveu na glória de Deus. O meu Deus vence o Covid, vence a morte. Veja agora a mensagem da família. Foram 65 dias, uma batalha estava travada. O inimigo era desconhecido, mas um guerreiro incansável lutava pela sua sobrevivência. Foram dias de angústia e aflição, recheados de incertezas, mas nunca nos faltou a fé. A fé em um Deus soberano, que operou milagres, que atendeu às orações dos amigos, dos irmãos na fé, dos familiares, orações daqueles que sequer o conheciam, mas se moviam de compaixão pelo momento que estava passando. A família Estevão Pedrosa, seus filhos, genros, noras e netos, é muito grata a todos que se engajaram nesta causa e gostaria de parabenizar ao Dr. Gustavo Tochos Dourado Teixeira, juntamente com toda a equipe de médicos, enfermeiros e atendentes de todos os setores da Casa de Saúde Santa Lúcia de Muriaé, que não mediram esforços para levar até ele um tratamento excepcional, trazendo conforto e a segurança a todos nós
pelo profissionalismo, competência e humanismo a nós dispensado. Somos muito gratos a toda a atenção prestada à nossa família. Tudo isso confirma a história de sucesso escrita pela Casa de Saúde Santa Lúcia em nossa cidade, diz. Então nós temos aqui uma nota de gratidão a Deus pelo cuidado operado na vida do Juninho. Os pais, o pastor Estevão, mas a Mazília, não conseguem conter a alegria, a família, aqui diretamente na nossa igreja, a nossa irmã Leandre, a nossa irmã Luciene, a Marinha, que fazem parte da família, pessoas diretamente envolvidas, esse período longo, período de sofrimento, de luta, alguns momentos deixava transparecer que ele talvez não suportasse, mas Deus é maravilhoso. E nós não poderíamos deixar de fazer aqui essas considerações, e depois também vamos fazer a postagem, a filmagem no grupo da nossa igreja, porque serve como esperança. Nós sabemos que nesse momento muitas famílias estão angustiadas com alguém internado por causa do Covid-19, em estado grave, e talvez já famílias pensando que não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Ele é bondoso, Ele pode aquilo que o ser humano não pode fazer. Então, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero iniciar então o nosso estudo dessa noite com uma oração. Também vou estar orando, houve um pedido aqui de oração pelo nosso irmão Vantuil, que está passando um momento de enfermidade, diácono Vantuil. Vamos orar neste momento, louvando a Deus, pedindo pela vida do nosso irmão diácono Vantuil e fazer aqui uma oração de gratidão por tudo que Deus tem operado na vida do Juninho, da família, e a esperança que é para toda a cidade, Toda a cidade mulher tem acompanhado o caso do Juninho, e eu tenho certeza que todo mundo se alegra muito. E é uma esperança para aqueles que se encontram também em estado grave, como aconteceu com o Juninho. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Foram dias difíceis, dias de grande luta para o pastor Estevão, para a Mazília, para cada membro daquela família. Ó Deus, nós bendizemos ao Senhor. O Juninho teve ali uma dura prova, momentos dificílimos, mas o Senhor o abençoou poderosamente. O Senhor permitiu que ele estivesse em uma instituição na qual ele deveria receber um tratamento adequado, médicos capacitados, uma equipe médica competente, mas acima de tudo, foi o Senhor quem agiu, foi o Senhor quem interviu, porque nós sabemos que tantas outras pessoas também tiveram boa assistência, mas não foram bem-sucedidas na luta contra o coronavírus. Bendito é o teu nome. Nós bendizemos pela vida do Juninho. Nós clamamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, comungando com o espírito do Juninho, possa fazer crescer nele um desejo de adoração muito grande ao Senhor, um desejo de estar servindo ao Senhor plenamente, porque o Senhor o poupou para o louvor do teu próprio nome, ó Deus. Bendito é o Senhor. Nós também estamos alegres pela vida da Leandra, pela vida da Luciene, pela vida da Marinha, familiares diretos do Juninho, que estavam sofrendo todo esse tempo, esse período, clamando todos os dias a oração da igreja a favor do Juninho. Muito obrigado, Senhor. A tua paz agora possa reinar no seio dessa família, que eles possam levantar as vozes em gratidão, em louvor, em adoração, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Consola neste momento, ó Deus, todos aqueles que estão vitimados por esse vírus terrível, aqueles que estão no leito de enfermidade, que estão em estado grave. Consola os familiares neste momento, pais, mães, esposa, parentes, amigos que estão sofrendo por causa de alguém vitimado pelo coronavírus e que no momento parece que não vai suportar esse jugo. Ó Deus, neste momento enche de coração, enche de esperança esses corações. Que essas vidas levantem um clamor ao Senhor, ó Deus. Tem compaixão, Senhor. Se apiede, ó Deus, dessas famílias e principalmente desses que estão infectados, lutando pela vida.
Ó Deus bendito, assim nós oramos. Também entregamos nas suas mãos a vida do diácono Vantuil, que tem estado adoecido nesses dias, que o Senhor possa fortalecê-lo também neste momento. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que bom nós podermos iniciar o nosso estudo bíblico com uma nota tão positiva, né? Que é alguém curado do coronavírus. Eu quero convidar você a abrir a sua escritura no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 14. Nós estamos agora entrando no capítulo 14. Os versículos de número 1 até o de número 7 serão os versículos da nossa meditação essa noite. Nós não temos pressa de acelerarmos esse estudo. Então, se você tem pressa, eu aconselho você a seguir aquela orientação lá de Jacó para o irmão dele Esaú, quando eles se encontraram, Jacó voltando para casa. Jacó dizia para Esaú que era melhor que Esaú voltasse sozinho, porque era necessário que ele, Jacó, acompanhasse o povo. Era necessário ir no passo do gado e no passo das crianças, devagar, para que o gado não ficasse prejudicado e as crianças, porque não suportariam se a caminhada fosse feita de forma muito apressada. Então eu quero convidar você a não ter pressa para estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já falamos que o bom seria se todo dia nós pudéssemos ter esse encontro, para nós estudarmos juntos um capítulo de Atos dos Apóstolos. Seria uma bênção para nós, mas nós sabemos que, infelizmente, entre o ideal e o real há uma distância muito grande. Então seria o ideal, mas o real é que cada um tem a sua vida, os seus afazeres, e infelizmente muitos não têm disposição física mesmo para fazer um estudo diário de um livro tão profundo como esse. Então vamos, toda semana, um estudo por semana, com muita paciência, para nós aprendermos a palavra. Atos capítulo 14, os versículos 1 a 7. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos ter mais uma palavra de oração? Eu vou pedir agora à nossa irmã Neide que faça uma oração, que o Espírito Santo, que já nos trouxe alegria de ver a cura na vida do Juninho, traga agora iluminação à nossa mente, para nós entendermos o estudo da palavra de Deus. Amém, pelo Deus. privilégio, Senhor, de estarmos nesta reunião para aprender mais da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha preparar nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. Abrir os nossos olhos para que possamos compreender o que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Ilumina-nos, Senhor, que nós possamos estar
praticar o que vamos aprender aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós podemos aprender mais e mais de ti, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Abençoa o pastor para ministrar essa palavra, que seja grandemente usado por ti. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando um livro histórico. O Antigo Testamento, nós temos 12 livros que contam a história de Israel no Antigo Testamento. O Novo Testamento, nós temos apenas um livro histórico. É o livro de Atos dos Apóstolos. É aprender a história, gravar ou memorizar os eventos históricos do livro de Atos, talvez não seja algo tão complexo assim. É necessário que nós não só gravemos as informações que esse livro nos oferece, mas que nós também tiremos as lições desse livro para a nossa vida. Porque uma vez que é o livro que conta a história da igreja no seu nascedouro, ali em Jerusalém, depois Antioquia da Síria, e então começando a se espalhar por meio dos judeus que foram dispersos e principalmente por meio da pregação de Paulo e Barnabé. Então é necessário que nós nos apropriemos dos ensinos que foram ministrados nos lugares onde a igreja foi estabelecida. Então, muito mais do que uma história da igreja, nós devemos olhar aqui como um livro que nos concede a oportunidade de conhecer a igreja, de nos aproximarmos da igreja, de nos tornarmos um pouco mais semelhante à igreja daqueles dias. Nós estamos seguindo Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Quando nós nos dispomos a fazer a leitura de um livro como o livro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos ter uma disposição que, na verdade, é a mesma para todos os livros. Tudo aquilo que pode ser estruturado, que pode ser sistematizado, pode ser aprendido. Nós temos como sistematizar o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos como montar uma estrutura desse livro. Já tivemos a primeira parte do livro e agora entramos na segunda parte do livro. Nessa segunda parte, nós vamos perceber o Evangelho sendo pregado a outros povos. Os capítulos 13 e 14, eles fazem parte de um mesmo tema. Há um tema geral para os capítulos 13 e 14. Esse tema é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, se você quer saber sobre as viagens do apóstolo Paulo, você precisa ter na sua mente a estrutura do livro de Atos. Então, eu aconselho você sempre a fazer uso de uma caneta e você pode escrever na sua Bíblia. Então, lá no capítulo 13, você pode lá fazer uma seta e escrever capítulos 13 e 14, primeira viagem missionária. Então, é uma forma de nós estarmos aprendendo melhor a estrutura desse livro. Nós estamos seguindo Paulo e Barnabé desde o capítulo 13, nessa primeira viagem missionária, que foi descrita por Lucas. Vocês estão lembrados que o autor desse livro foi Lucas. E depois que Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade de Antioquia, que foi o que nós tratamos na última semana, eles não voltaram para casa. Em vez disso, eles seguiram para a Ásia Menor. Eles partiram para uma cidade chamada Icônio. É assim que nós encerramos o capítulo de número 13, o versículo 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Aí vem uma nota adicional, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então o capítulo nos informa que a perseguição na cidade de Antioquia não fez com que eles se acovardassem. Antes seguiram avante pregando a palavra de Deus na cidade mais próxima, que era a cidade de Icônio.
Então, apesar da perseguição, eles seguiram proclamando as verdades do Evangelho. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos tirar lições preciosas para a nossa vida o tempo inteiro, enquanto nós estamos lendo o livro de Atos. Então, não pode ficar só esse conhecimento histórico de Antioquia da Pisídia, então eles foram para Icônio. Mas tem algo nesse meio aí. É que eles saíram fugidos por causa de uma perseguição ferrenha e foram para Icônio para continuar pregando a palavra. Eles estavam sujeitos a uma nova perseguição. O livro de Atos, então, é um livro que nos ensina que a pregação da palavra de Deus, ela precisa ser feita, custe o que custar. Se for necessário passar por perseguições, nós passaremos pelas perseguições, mas vamos continuar a pregar a palavra de Deus. No capítulo 14, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé se dirigindo a 3 cidades: Icônio, Listra e Derbe. É muito importante nós guardarmos um pouco dessas cidades. Então, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades fazem parte da região da Galácia. Quando Paulo escreve a carta dele aos Gálatas, Paulo está se referindo a estas cidades. Por isso, quando você for fazer o estudo da carta de Paulo aos Gálatas, eu aconselho primeiro você a fazer uma leitura dos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Lembrando que nós temos essas 4 cidades mencionadas aqui, mas essa é apenas a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A cidade de Icônio mesmo, que nós vamos adentrar nela nessa noite no estudo, ela foi visitada pelo apóstolo Paulo nas suas 3 viagens missionárias. Então, se você quer conhecer, se você quer ler as cartas paulinas com entendimento melhor, você tem que ler o livro de Atos. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer a leitura das cartas paulinas, após ter feito a leitura de Atos, muita coisa vai passar a fazer sentido para você. E eu digo mais ainda, quando você não só fizer a leitura das cartas paulinas, mas tiver a disposição para fazer um estudo das cartas paulinas, você vai ter vontade de voltar no livro de Atos em cada uma daquelas cidades, né? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, na ordem, né? Então você vai ter vontade de rever a visita de Paulo nessas cidades, entender os eventos que aconteceram ali, para que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela fique mais inteligível para você, você possa entender melhor o que é que Paulo queria dos Gálatas quando havia escrito para eles. Então, meus irmãos, um padrão, ele é observado no livro de Atos dos Apóstolos. E esse padrão, ele implica em pregação da palavra, divisão, perseguição e crescimento. Então, esse é um padrão comum no livro dos Atos dos Apóstolos. Pregação da palavra, divisão, porque uns aceitam a palavra e outros rejeitam a palavra. Perseguição e crescimento. Quanto mais a igreja era perseguida, tanto mais a igreja crescia. Porque aqueles que fugiam da perseguição, para onde eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Então havia crescimento. Então esse é um padrão. E o tema nosso desta noite, as realidades sobre a pregação do Evangelho, nós vamos tratar apenas de uma dessas realidades esta noite. Então a primeira realidade sobre a pregação do Evangelho é que o Evangelho precisa ser anunciado a todo custo. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho tanto quanto Paulo, Barnabé e todos aqueles que o livro de Atos nos apresentam. A questão é, nós temos a mesma disposição que eles tiveram de pregar a palavra a todo custo, custe o que custar, porque Paulo e Barnabé e os demais do livro de Atos,
Eles pregaram a palavra, eles entenderam que o evangelho precisava ser anunciado a todo custo. Então eu digo essa noite que esse texto é para todos aqueles que têm se acovardado, para todos aqueles que estão medrosos, para todos aqueles que não têm coragem de pregar para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, para o parente, para o vizinho, todos aqueles que se acovardam de pregar a palavra, com medo de ter divisão dentro de casa, com medo de perseguição, com certeza essas pessoas, elas não vão experimentar os resultados que o apóstolo Paulo experimentou. Então vamos olhar o nosso texto aqui, vamos bem devagar. O versículo 1 começa, em Icônio. Então a cidade de Icônio, ela ficava coisa de 160, no máximo 200 quilômetros a sudoeste de Antioquia da Pisídia. Quando nós terminarmos os capítulos 13 e 14, eu vou trabalhar um mapa para vocês visualizarem melhor as cidades, os lugares por onde Paulo passou. Então, a sudoeste da Antioquia da Pisídia, entre 160 e 200 quilômetros, Paulo foi para uma cidade chamada Icônio. Ali nessa cidade, era uma cidade grega, uma cidade que se orgulhava de algumas coisas. Eles eram como que uma comunidade, vamos dizer, semi-independente. Embora eles fossem submissos ao Império Romano, a cidade ela tinha uma assembleia, ela era governada por uma assembleia dos seus principais cidadãos. E eles administravam muito bem os seus negócios. Então, nós podemos falar que naqueles tempos era uma cidade semi-independente. Ela se orgulhava de ter uma certa independência, de que os seus cidadãos eram capazes de gerir muitas das suas questões administrativas. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Então, vocês todos já estão lembrados. Esse também é um padrão. Sempre que vão pregar a palavra, primeiro, Paulo, Barnabé e todos aqueles oriundos lá da igreja de Jerusalém, eles entram sempre numa sinagoga. É a preocupação de estar pregando a palavra de Deus para os compatriotas. E isso é um desafio para nós. Antes de nós pensarmos em ganhar o mundo, nós precisamos pensar em ganhar a nossa própria cidade. Se há um chavão comum nas nossas cidades, é o tal do nome da cidade para Jesus. Então, Muriaé para o Senhor Jesus. Então, todo mundo gosta de usar essa expressão. Tá, mas o que nós de fato temos feito para que Muriaé seja uma cidade do Senhor Jesus? Então é preciso que nós preguemos o Evangelho. Você tem anunciado o Evangelho para os seus familiares, para os seus vizinhos? Se você não fala para os seus familiares, para os seus vizinhos que estão ali na porta da sua casa, perto de você, como você quer ganhar o mundo inteiro? Então, um princípio ensinado pelo Senhor Jesus é que o Evangelho deve alcançar primeiramente ou primariamente aqueles que estão mais próximos a nós. Então Paulo e Barnabé, eles sempre vão usar essa metodologia. Eles vão entrar numa sinagoga onde vão encontrar judeus e ali eles vão pregar para os judeus. E falaram, versículo 1 ainda, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Lembrando que gregos aqui é uma referência a gregos e também a todos aqueles que não fossem judeus. É uma expressão que pode ser usada também no sentido geral. Então, como tiveram oportunidade de pregar, eles pregaram. E o resultado da pregação foi maravilhoso. Grande multidão, judeus e gregos, creram em Jesus Cristo. Meus irmãos, a resposta inicial do povo de Icônio, ela foi mais bonita que o povo de Antioquia da Pisídia. Já pensou? Já pensaram se Paulo, Barnabé e a equipe que estava com eles, se por causa da perseguição tiveram que fugir, tiveram que deixar Antioquia da Pisídia,
se por causa da perseguição eles voltassem para Antioquia da Síria, que era a igreja que os havia encaminhado para o trabalho missionário, se eles tivessem se acovardado, mas como eles não se acovardaram, eles foram surpreendidos, porque em Icônio a resposta foi mais positiva. Como é que eu sei que a resposta foi mais positiva? Ora, irmãos, é simples. Nós estamos estudando versículo por versículo. Dá uma olhada no versículo de número 42. O versículo 42 do capítulo 13, o capítulo anterior, quando Paulo e Barnabé pregam para os irmãos de Antioquia da Pisídia, o texto diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas coisas. O povo de Antioquia da Pisídia ouviu o sermão e ficou interessado. Só, sábado que vem, vocês voltem de novo aqui na sinagoga, nos contem novamente essa história. Nós estamos muito interessados, nós queremos aprender um pouco mais. No entanto, o que eu e você podemos contemplar aqui em Icônio é algo extraordinário. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Lá em Antioquia da Pisídia, uma semana depois, multiplicou-se o número daqueles que queriam ouvir. Aqui em Icônio não, o texto bíblico diz que uma grande multidão de judeus e gregos creram no Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, não desanima não. Quando você prega a palavra para um familiar, para um vizinho, para um amigo, e de repente a resposta não é positiva, ou então aquela pessoa ouve e até ela distrata você, ou ela maltrata você, não desanima não, porque em seguida você pode obter um sucesso muito grande. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Pisídia, onde foram bem-sucedidos, e foram para Icônio, onde o sucesso da pregação da palavra foi muito maior o número daqueles que haviam sido convertidos. O versículo 2 diz assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Como sempre, não demorou para que uma oposição ferrenha se levantasse contra eles. A fúria daqueles que rejeitaram a palavra dirigiu-se a todos os irmãos. Primeiro a Paulo e Barnabé, que eram os pregadores, e a todos os outros que haviam crido na mensagem pregada por Paulo e Barnabé. Embora o alvo deles, da fúria deles, dos opositores da pregação da palavra, o alvo deles, com certeza, era Paulo e Barnabé. A pregação do Evangelho, ela sempre traz divisão. É uma divisão instantânea. Alguns acreditam e outros se rebelam. Isso ocorria quando Paulo pregava. Em Icônio não seria diferente. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, não vai ser diferente também com a gente. Nós precisamos estar prontos para essa oposição. E onde começa essa oposição? Essa oposição começa dentro da nossa própria casa. Eu conheço muitos irmãos que andam sempre abatidos, por causa da oposição dentro de casa. Pastor, meu esposo não quer saber do Evangelho. Pastor, minha esposa não quer saber do Evangelho. Pastor, os meus filhos não querem nada com o Evangelho. Os meus pais, eles até zombam de mim, que eu sou jovem, estou perdendo tempo parando na igreja, podia estar aproveitando, curtindo a vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar prontos para a oposição. O Senhor Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ali no Evangelho de Mateus, ele diz para nós termos motivo de alegria quando nós somos maltratados, perseguidos de toda sorte, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de nós. E assim fizeram com os pregadores, como Paulo, Barnabé, Estevão, que foi até morto, Tiago foi morto por causa da pregação da palavra. Então, meus irmãos, a oposição, ela faz parte da vida de um crente. A oposição, ela faz parte de alguém que prega a palavra de Deus. Lembre-se que aquele que se envergonhar de Jesus, o Senhor Jesus vai se envergonhar dele também no grande dia.
É por isso que eu e você não podemos ficar abatidos e nem envergonhados de pregar a palavra e de repente sermos ridicularizados em casa por alguém da família. Nós não podemos nos preocupar com essas coisas, porque a Bíblia diz que no dia do juízo o Senhor vai se lembrar daqueles que honraram a Ele e o Senhor vai se lembrar daqueles que tiveram vergonha dele. Aqueles que não tiveram vergonha do Senhor, naquele dia o Senhor vai confessá-los diante do Pai. E eles vão poder ouvir: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Mas aqueles que se envergonharam, que se ocultaram, que deixaram de pregar a palavra, que não se comportaram como arautos, como porta-vozes de Deus, a possibilidade é de que eles ouçam as terríveis palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque não faz sentido que um crente não pregue a palavra. Alguns vão ter mais habilidade que outros, alguns vão ter uma maneira de comunicar talvez muito mais inteligível que outros, mas é necessário que todos nós preguemos a palavra, a começar em nossa própria casa. Então esteja pronto para a oposição. Olha o versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Paulo e Barnabé, eles não permitiram que a oposição os dissuadisse do ministério que Deus havia designado para eles realizar. Ao contrário, a oposição fez com que eles fossem mais ousados na proclamação do Evangelho. É o que nós falamos aqui no versículo 2, o versículo 3 nos dá esse reforço aqui. Diante da oposição, ao invés de nós desanimarmos, nós devemos nos tornar ainda mais ousados. Houve oposição, eles demoraram-se mais tempo ali ainda. Então, a oposição dentro de casa, continua pregando. Demore mais tempo, continue pregando, continue anunciando, continue falando. Não desista de maneira alguma. Aí no versículo 3 fala assim: o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Meus irmãos, esses sinais e prodígios eram a confirmação de Deus ao ministério do apóstolo Paulo e de Barnabé perante os gentios. E nós encontramos por toda a escritura do livro de Atos esses sinais e prodígios sendo realizados. Abra sua escritura aí, no capítulo 2 de Atos, o versículo 43. Atos, capítulo 2, o versículo 43. Vamos andar um pouquinho aqui no livro de Atos. Atos 2, 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora abra também a sua Bíblia aí no capítulo 15. O capítulo 15, versículo 12 do livro de Atos. Presta atenção no que diz aqui. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Meus irmãos, mais tarde, o apóstolo Paulo, ele vai se referir a esses milagres. Quando ele vai pregar para os Gálatas, ou melhor, quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, ele vai fazer uma referência a esses milagres que validaram a ele como pregador do Evangelho, nos tempos que ele passou naquela região de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que é a região para onde a carta aos Gálatas é destinada. Abre sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo faz uma referência àquele tempo. Gálatas, capítulo 3, o versículo 5. Gálatas 3, versículo 5, diz assim a palavra: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que sinais, que prodígios, que milagres é esse?
os milagres que foram feitos nos tempos que Paulo havia estado com eles e os milagres que Deus continuava operando na vida deles. Versículo de número 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Nós já falamos que os inimigos da cruz de Cristo, eles não descansam. A população estava dividida. Os inimigos da cruz de Cristo, mesmo hoje nos nossos tempos, eles estão em plena atividade. As multidões estão divididas acerca do Evangelho. A cidade ficou dividida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela veio para dividir. Talvez você não entenda muito bem isso, mas eu prego a palavra na minha casa e a minha casa se divide. Porque o meu marido se torna contra mim, a minha esposa se torna contra mim, os meus filhos se levantam contra mim, os meus pais se levantam contra mim. Mas, meus irmãos, quando foi que o Senhor Jesus nos enganou acerca dessas coisas? Vamos voltar um pouquinho nas Escrituras, o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre divisão. A divisão provocada por causa da pregação da palavra de Deus. Mateus capítulo 10, os versículos 34 e 36. Diz assim: não penseis, Jesus está falando, não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus não veio trazer paz, não vim trazer paz. Vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meus irmãos, como nós vemos o agir dos inimigos de Cristo hoje? Simples. Olhemos os discursos que são pregados. E esses discursos muitas vezes afetam as pessoas mais próximas a nós, as pessoas das nossas famílias. Por que a nossa família, os nossos amigos, eles rejeitam a palavra que nós temos pregado? Porque uma outra palavra tem sido pregada. É a palavra que vai contra as Escrituras. Nós temos visto os inimigos da cruz de Cristo pregando o tempo inteiro palavras de ordem contra a família. Todo mundo está acompanhando a polêmica envolvendo aí uma importante indústria acerca de cosméticos, sobre uma propaganda referente ao Dia dos Pais. Uma verdadeira afronta à família. Todos sabem do que eu estou dizendo. E muitos querem nos fazer engolir essas coisas goela abaixo. E aí, minha irmã, o seu esposo tem ouvido esse discurso do mundo. Meu irmão, a sua esposa ouve esse discurso. Os nossos filhos ouvem esse discurso. Os pais ouvem esses discursos. Quando você prega a palavra sobre o que é a família segundo as Escrituras, você é alvo de zombaria. Você é alvo de chacota. Os inimigos da cruz de Cristo, eles trazem palavras de ordem contra a família. Eles defendem o assassinato abertamente, quando se tornam favoráveis ao aborto. São contrários à pena de morte de um criminoso confesso, de um malfeitor, de um assassino, de um violento, de um estuprador, mas são a favor do assassinato de uma criança que nem veio à existência ainda. Essas palavras do mundo, elas são palavras que vão contra as Escrituras Sagradas. O mundo hoje prega a liberação das drogas. Então a maneira de combater as drogas é liberando as drogas. Esses ensinos são os ensinos que afetam a nossa família. E a palavra de Deus é contra todos eles. E nós somos contra todos esses ensinos, porque nós somos crentes. Se você é cristão, você não pode apoiar esses absurdos, esses ensinos contrários à palavra de Deus. Versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades,
para os ultrajar e apedrejar. Então, um tipo de violência que nós encontramos constantemente nas Escrituras. No capítulo 7, você está lembrado da morte de Estevão. No capítulo 12, você está lembrado que Herodes resolveu agradar os judeus, prendeu alguns irmãos da igreja de Jerusalém e passou a fio da espada o apóstolo Tiago. Então, essas perseguições violentas, com o objetivo de levar à morte os pregadores, ela é uma constante no livro de Atos e ela é uma constante na história da igreja. A história da igreja relata a história dos mártires, aqueles que foram martirizados porque pregaram uma palavra que não agradou o mundo, pregaram a palavra de Deus. Então, a história do cristianismo, ela tem sido marcada por perseguição, por prisão, por morte. Então nós, meus irmãos, precisamos louvar a Deus. Nós estamos num país em que há liberdade para nós pregarmos a palavra, há liberdade religiosa. É assustador quando nós olhamos um país igual ao nosso, o Brasil, e vemos irmãos nossos que apoiam o comunismo. É assustador. Você vê hoje na China, a igreja cristã na China, o que católicos passam na China hoje, o que é divulgado no mundo inteiro, e alguns tentam falar que isso é mentira, é mentira, isso é contra a carochinha, isso é história contra o comunismo. É um absurdo que cristãos apoiem o comunismo. Todos nós conhecemos a história das igrejas que sofreram na época áurea do comunismo, cristãos que foram mortos, que foram dizimados por causa dessa ideologia política terrível, avassaladora, assustadora. Então nós vivemos um país que temos liberdade religiosa. Você prega a palavra, você não é apedrejado. Eu posso fazer essa live aqui e sair da porta para fora e não vou ser apedrejado. Mas naqueles tempos eles estavam sujeitos a isso. E meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco vão tomar conta do nosso país todos esses que são contrários aos ensinos da Bíblia. E vocês acham que esse povo hoje é amigo nosso, os cristãos em geral? Todos aqueles que professam a fé cristã, sejam evangélicos, católicos ou de outros grupos religiosos que apoiam o cristianismo, vocês acreditam sinceramente que esse povo que tem trabalhado contra o Brasil, eles têm visto a nós com bons olhos nesse momento? Então, meus queridos, aqui fala que eles sofreram ali ameaça de serem apedrejados. O versículo 6 ainda diz o seguinte: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Parece até uma contradição aqui, não é mesmo? Neide, eu tenho aqui participando a Neide, o Denis, a Leandra, a Marilu, estão participando também do aplicativo. Não parece, meus irmãos aqui do aplicativo, meus irmãos aí do Facebook, não parece uma contradição? Eles fugiram, mas eles não eram cristãos, eles não eram cheios do Espírito Santo, eles não eram ousados, eles não eram corajosos. Por que eles fugiram então? Meus irmãos, não há um ato de covardia aqui não. O que nós temos aqui é alguma coisa que foi ensinada pelo Senhor Jesus. E aí eu quero convidar você a voltar os olhos para as palavras do Senhor Jesus. Então nós estamos citando o Evangelho de Mateus para ficar mais fácil você memorizar e você achar depois o texto. Novamente, Mateus capítulo 10, agora o versículo de número 23. O que Paulo, Barnabé e a equipe dele fizeram em Icônio, fugindo para Listra e para Derbe, não foi um ato de covardia, foi um ato de obediência ao Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Ou seja, até a volta do Senhor Jesus, é necessário que nós preguemos a palavra de Deus. Nós não podemos permitir que as oportunidades nos faltem. E Paulo e Barnabé sabiam que se eles ficassem ali, ficariam ali para serem mortos. O Evangelho, era necessário que o Evangelho continuasse a ser pregado. A cidade de Listra e Derbe
vão ser as cidades que nós vamos estudar. Nós sabemos algumas coisas de Listra, né? Era o lar de Lóide, de Eunice, de Timóteo. Havia ali uma pessoa com uma deficiência muito grave, que é o que nós vamos estudar semana que vem. Mas eu quero encerrar aqui com o versículo de número 7. O versículo de número 7 diz assim: onde anunciaram o Evangelho. Você já ouviu, com certeza, dizer que o significado de Evangelho é boas novas, boas notícias. É verdade. Mas em que contexto era usado a palavra Evangelho? Nesse sentido de boas novas, de boas notícias. Era usado no contexto do mundo antigo, era usado no contexto de um reino, quando o rei, quando a família real estava para receber o primeiro filho. Então, o unigênito, o primogênito da família real. Então, quando o primogênito nascia, um arauto, um proclamador, alguém enviado pelo reino, ele saía para dar as boas novas, as boas notícias. Nasceu o príncipe, ou seja, o reino vai continuar, porque o reino precisa de um sucessor. É nesse sentido que a palavra evangelho é usada em relação ao Senhor Jesus. Jesus não não é apenas o primogênito, ele é o unigênito, ele é o único, né? O primeiro, o primogênito no sentido de ser o primeiro, mas ele é o único no sentido de ser da mesma essência que o Pai. Então o Filho é como o Pai, nós fomos adotados. Nesse sentido, Jesus é o primogênito, ele é o primeiro de muitos, mas no sentido da sua natureza, ele é o unigênito, porque não há outro semelhante a ele. Ele pode falar, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus irmãos, o Evangelho é a mensagem da salvação. Essa mensagem precisa ser anunciada a todo custo. Nós podemos sofrer alguns reveses em algumas pregações nossas, alguns familiares, alguns amigos, algumas pessoas próximas a nós podem vir a rejeitar a palavra pregada, podem vir até a zombar de nós, mas nós precisamos fazer como Paulo e Barnabé. Nós não podemos desanimar, nós precisamos seguir avante. Em Icônio, eles tiveram um sucesso muito maior na pregação da palavra do que eles haviam tido na cidade de Antioquia da Pisídia. Eu quero encerrar assim convidando você a ter o cuidado de pregar a palavra de Deus, de ter essa disposição de encarar a pregação da palavra no mesmo sentido que Paulo e Barnabé encararam. Para eles, a pregação da palavra era aquilo que de mais importante havia na história deles. Hoje nós estamos envolvidos com muitas coisas. E essas muitas coisas nos têm feito afastar das Escrituras Sagradas e daquilo que Deus tem estabelecido para mim e para você. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Semana que vem nós vamos continuar vendo os desafios. Então, um desafio da pregação da palavra de Paulo na primeira viagem missionária, que nós encontramos na saída dele de Antioquia da Pisídia para Icônio, é justamente esse desafio de pregar, custe o que custar. Eu vou orar para você neste momento, para que você pregue a palavra. Pregue a palavra. Comece como os judeus, eles começavam com seus compatriotas. Vamos começar dentro da nossa própria casa? Esse é o ensino de Jesus. Primeiro em Jerusalém, depois em Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Jerusalém porque eles estavam ali. Ou seja, primeiro em casa. Eu e você precisamos ter coragem para anunciar o Evangelho em casa. Deus vai dar sabedoria para você. Anunciar o Evangelho para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Alguns talvez vão ter mais facilidade de comunicar do que outros, mas todos nós seremos ajudados pelo Espírito Santo de Deus.
porque na verdade é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Nós seremos apenas arautos, proclamadores. Deus mesmo vai fazer a obra no coração daqueles que nós amamos. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua boa mão e pelo teu cuidado. Obrigado pela oportunidade rica de estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Senhor, pelo fato de que muitos irmãos e irmãs têm se empenhado no estudo das Escrituras. Que nós possamos entender o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo por meio da pregação da palavra. Não há mágica, há a pregação da palavra. O Senhor usa homens e mulheres que o Senhor tem chamado desde a eternidade para pregar a palavra. E nós que estamos participando desse culto, somos esses homens e essas mulheres. Que nós sejamos instrumentos poderosos em tuas mãos, ó Deus, para proclamarmos as verdades do Evangelho. Assim nós oramos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de encerrar aqui, convidando você a ter o cuidado para as programações do final de semana. Nós temos a escola bíblica dominical, e a escola dominical está dividida no momento em 3 classes. A classe de adultos, homens e mulheres, estão estudando o tema Cristologia, né? Cristo no Antigo Testamento. Então, estão estudando a cada período uma lição. Então, a lição no momento é Cristologia. Então, Cristo no Antigo Testamento. Nós estamos sendo desafiados a olhar para a Bíblia com novos olhos. De repente você, como tantos fazem, como eu já fiz, você abre a Bíblia para buscar uma palavra de conforto para o seu coração. Eu sou tão desanimado hoje, deixa eu ver o que Deus tem para a minha vida. Quem disse para você que a Bíblia é para ser usada assim? Se alguém disse para você, disse totalmente errado. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para nos revelar Jesus. Eu preciso ver a Bíblia e encontrar Jesus nas páginas da Bíblia. Quando eu encontrar Jesus nas páginas da Bíblia, eu vou encontrar então satisfação para as necessidades do meu coração. Os jovens estão estudando a carta de Paulo aos Romanos. E os adolescentes, começamos um discipulado maravilhoso, onde estamos estudando o livro chamado O Peregrino. Então, a vida cristã na perspectiva desse livro. À noite, no domingo, nós teremos a ministração da Ceia do Senhor. É preciso que você faça a inscrição do seu nome para participar da Santa Ceia. Porque graças ao bom Deus, as pessoas já estão entendendo que o mundo flexibilizou e nós precisamos flexibilizar a fé. Senão a nossa fé ela vai afundar. Então as pessoas estão voltando para a igreja, graças a Deus. Há toda a segurança da igreja. Na entrada da igreja haverá alguém medindo a sua temperatura. Ali tem álcool gel, tem máscara, tem distanciamento social. Se for necessário, nós faremos mais de um culto no domingo para poder ministrar a Santa Ceia. Mas é preciso que você dê o seu nome. Então, alguns irmãos já estão dando o nome. A ceia será ministrada no culto da noite, às 19 horas. Você pode procurar a Alexandra. Comunica com a Alexandra que você quer participar da Santa Ceia e ela vai registrar. Se houver um número maior do que o permitido, nós teremos 2 horários e vamos adaptar todo mundo para termos um grande culto a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pela tua palavra que nos foi ministrada. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.